Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Vamos lá, João capítulo 12, do verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. E ali eles prepararam um jantar para Jesus, e Marta servia, enquanto Lázaro estava sentado à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, quebrou e derramou sobre os pés de Jesus e enxugava com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância daquele perfume. Um dos discípulos, verso 4, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção, fez uma crítica. Por que esse perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso porque ele se interessava pelos pobres de João, mas porque ele era ladrão, sendo responsável pela bolsa do dinheiro, e ele costumava tirar o que nela era colocado. Interessante que todo mundo sabia disso. Verso 7, então Jesus disse: deixe-a em paz, que guarde o que ela fez, porque ela fez para o meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim, em breve, não mais terão. Como você define um cristão? Para pensar como você acha que é o perfil, a marca, a característica, o estilo de vida de um cristão. Você já parou para pensar? Se você tivesse que botar agora num papel 5 características que um cristão de verdade precisa ter. Aí a primeira pergunta seria: quais são elas? Pense aí rapidamente. Características, marcas que um cristão de verdade precisa ter. Você consegue pensar aí rapidamente? Eu poderia fazer uma segunda pergunta, mas eu não vou lhe puxar o tapete, se de repente você tem alguma dessas características. Porque via de regra a gente sabe o que um cristão deve ser, como ele deve viver, como ele deve pensar, como ele deve agir. O problema é a gente se ver nessa fotografia. Quando a gente pensa na fotografia sem a gente atola o pé. A gente é sincero. Mas se a gente pensar na gente, aí a gente já vai tirar alguns elementos, porque vai dizer: se eu botar isso, eu já estarei reprovado. Muita gente não é o que aparenta ser. Você concorda comigo? Quantas pessoas a gente encontra dentro da igreja, nas universidades, no ambiente de trabalho, na vizinhança? Às vezes bota um som alto, às vezes vai com uma camisa com o nome de Jesus e tal, mas no dia a dia, na convivência, quando uma situação difícil surge, aí você percebe que aquele irmão do glória a Deus, aleluia, é brabo, é escandaloso, é grosso, não é muito honesto, porque é glória a Deus e aleluia, mas de noite ele bota o material de asfaltar a rua para dentro. Já parou para pensar que nem todo mundo é o que aparenta ser? Não é o comportamento público ou as tradições que a pessoa tem que define que ele é um cristão. Tem gente que todo dia ora antes de sair do trabalho, ora quando chega, ora antes de dormir. Tem gente que todo dia ora antes de fazer a refeição, coisa que muito cristão não faz, e tem gente que faz. Tem gente que ajuda o necessitado. Tem gente que, mesmo não sendo cristão, sabe aquela pessoa que não é crente, e você diz assim: tem certeza que tu não é crente? Pela forma dele, pela forma de agir, é o cara mais pacífico do trabalho, é a pessoa mais decente da universidade, é a pessoa que, mesmo não sendo crente, quando vê alguém com dificuldade, com problemas, sempre tem uma palavra para edificar, e nem é crente. Às vezes o crente diz até o que não deve, diz até o que não presta. Mas quantas pessoas, irmãos, nos surpreendem, porque não é o comportamento público, ou as tradições que ele tem, ou o que ele faz na igreja, que define que ele é um cristão. Esse texto, para mim, é muito interessante, porque fala de 2 personagens, na verdade, mais de 2 personagens, mas eu quero focar em 2 personagens. 2 personagens, irmãos, que são um grande exemplo disso que eu estou falando. 2 personagens que estão no mesmo lugar, no mesmo momento, diante de Jesus, e tendo atitudes diferentes. Veja que coisa impressionante. Você tem de um lado Maria,
E você tem de um lado Judas. Quem andava com Jesus? Era Judas. Quem era discípulo? Era Judas. Quem tinha função, cargo dentro do ministério apostólico? Era Judas. Quem mais ouvia todos os dias os ensinamentos de Jesus? Judas. Quem recebeu autoridade para expulsar demônio, para orar por enfermos e tal, lá em Mateus capítulo 10, quando diz que de 2 em 2 saíram, quem estava lá no meio? Judas. E se você bota Judas e Maria, você imagina que Judas tem muito mais condições de demonstrar características, identidade, postura de cristão. Porque andava mais com Jesus, porque ouvia mais de Jesus, porque trabalhava na equipe dos 12 de Jesus. Mas é Maria que nos surpreende nesse texto. Duas pessoas no mesmo lugar, diante da mesma situação, no mesmo evento, diante de Jesus, mas que têm atitudes totalmente diferentes. Quando você olha para Maria, aí você vê o que é um serviço cristão de verdade, o que é uma vida cristã dedicada ao Senhor, o que é de fato uma característica de um cristão de verdade, e você não vê isso em Judas. Como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Olhe para Maria. Você veja que Maria serviu a Jesus dentro da sua possibilidade. Ela fez exatamente aquilo que estava na sua possibilidade de fazer. Verso 12, capítulo 12, melhor dizendo, verso 3, diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. O que é que ela tinha em casa? Nardo puro. E o que é que ela tinha em suas mãos? Não tinha toalha, mas ela tinha seus cabelos. E ela não teve dúvida que, sendo para Jesus, ela fez o que estava na sua possibilidade de fazer. Ela abriu mão de um vaso, ela quebrou esse vaso. Você precisa entender que os vasos de antigamente, como o nardo, essas especiarias, eram produtos muito caros. E não existia bolsa de valores, não existia renda fixa, CDI, LCDI, não existia poupança, não existia nada. Não existia ainda ouro, não existia ainda petróleo, essas coisas. Uma forma de você fazer com que seu dinheiro não se desvalorizasse era você comprar e guardar e estocar alguma coisa que sempre está aumentando de valor. O nardo era um perfume caríssimo, com muitas utilidades. Então uma pessoa poderia juntar dinheiro e comprar 1 grama de nardo. Botava lá no seu frasco e fechava, e comprava mais 1 grama e fechava, porque comprar um frasco completo, loucura, não ia ter dinheiro para isso. E o que ela tinha em casa era o frasco. Ela pegou o frasco e ela usou o frasco para honrar Jesus, porque era o que ela tinha, era o que estava nas suas possibilidades. E ela usou seus cabelos para demonstrar o seu carinho, o seu apreço. Ela quebrou o vaso, como se dissesse: eu não uso mais esse vaso para isso. O que eu juntei, que era para talvez uma necessidade financeira, que era talvez para alguma necessidade futura, apareceu a necessidade mais importante: honrar a Jesus que ressuscitou meu irmão. E ela quebra o vaso, para que nunca mais alguém pensasse que ela iria voltar a juntar perfume. Ela usou o que tinha, o que estava nas suas possibilidades. O cristão faz isso, irmãos. É interessante como a gente faz assim: eu queria ter isso para poder ajudar. O que é que você tem para ajudar? Eu queria poder fazer isso para poder resolver e cooperar, mas eu não sei fazer. O que é que você sabe fazer? Porque a marca de um cristão é que um cristão serve ao Senhor dentro das suas possibilidades. Eu tenho uma possibilidade, Bianca tem outra, João tem outra, Wilson tem outra, Alex tem outra. Então a gente não compara possibilidades. Quem tem mais possibilidades pode fazer mais do que quem tem menos possibilidades. Mas o cristão, ele serve ao Senhor com as suas possibilidades, com o que está nas suas mãos. Isso é incrível. E Judas não entendeu isso. A segunda característica que você vê em Maria, irmãos, é que ela serviu ao Senhor nas suas possibilidades com sacrifício. Foi sacrificial o que ela fez. Não foi um serviço confortável.
Ela não fez o que estava na sua possibilidade porque era fácil de fazer ou porque era confortável de fazer. O que ela fez que estava dentro das suas possibilidades, ela o fez sacrificialmente. Historiadores dirão que 1 grama de nardo puro custava em média 1 denário. 1 denário era o salário de 1 dia de trabalho. Portanto, se você trabalha 30 dias, que ninguém trabalha 30 dias, porque você folga pelo menos 4, você trabalha aí ou 26 ou 28 dias no mês, ou menos do que isso, né? Mas se você trabalhasse os 30 dias do mês, você teria um salário de 30 denários no final do mês. 1 grama, 1 denário. A estimativa que o especialistas aqui, Judas, fez, é que ali tinha pelo menos uns 300 denários. 300 denários, irmãos, era como que meio litro praticamente de nardo puro. 1 litro de nardo puro custava 2 libras. Meio litro é 1 libra. É mais que o salário de 1 ano inteiro. É uma economia de 1 ano inteiro. Não foi fácil juntar 300 denários de nardo, foi? É fácil você juntar uma poupança? É fácil você começar a fazer uma feirinha e começar a estocar alimentos? É fácil? É fácil você administrar o que você ganha para tentar se prevenir de uma situação lá na frente? A gente faz isso com muito sacrifício e tem meses que a gente nem consegue fazer. Então, com certeza, ela não levou literalmente 300 dias para juntar 300 denários de nardo puro. Aquilo ali tem um investimento de anos. Mas era o que ela tinha. E não importava o valor. E não importava o sacrifício. Se era para um momento importante da vida dela, chegou o momento importante. Jesus, que havia ressuscitado seu irmão, estava ali. E ela o serviu. Ela deu ao Senhor. Ela consagrou ao Senhor. Ela quebrou o vaso para não mais se preocupar em juntar. Ela deu para o Senhor. Judas achou um desperdício. Por que Maria, irmãos, é um destaque para mim e para você? Em terceiro lugar, porque ela não só fez o que estava na sua possibilidade, não fez o que estava na sua possibilidade sacrificialmente, mas ela ainda fez apesar das críticas. Ela não estava preocupada se as pessoas iam gostar ou aprovar. Ela não pediu a opinião do irmão, ela não pediu a opinião da sua irmã Marta, que estava servindo, o irmão sentado à mesa, e ela não perguntou aos discípulos se podia. Os próprios discípulos começaram a reclamar, porque ninguém repreendeu Judas. Então Judas, danadinho, teve a coragem de falar, mas os outros estavam talvez pensando a mesma coisa, porque ninguém criticou Judas. A liderança da igreja, olha, a liderança do grupo, eles estão indignados, não para o que ela fez, mas para quem ela fez. É interessante. Para pensar a visão deles. Eles não acharam ruim que ela doou o nardo puro. Eles ficaram indignados porque quebrou e usou em Jesus. Se tivesse doado para ser vendido e virar oferta, beleza. Ou seja, eles não se indignaram com o que ela fez, mas para quem ela fez. Uma tremenda hipocrisia. Um coração que ainda não entendeu o que é servir ao Senhor, o que é ser cristão, uma inversão de prioridades. E esse é o perigo, quando às vezes a atividade se torna mais importante do que Deus. E às vezes a gente briga e faz de tudo para que a atividade ocorra, esquecendo para quem é. E se for feito desse jeito, Deus não vai receber, porque já está começando tudo errado, na discussão, na briga, de todo jeito. Eles não reclamaram porque ela doou, mas para quem doou? Como ela fez. E a adoração era dela, a oferta era dela. Ela queria usar aquele perfume ao Senhor. Foi criticada, mas continuou fazendo. Ouviu a crítica, mas continuou fazendo. Isso é a característica de um cristão. Um cristão que faz o que está na sua possibilidade. Um cristão que faz sacrificialmente se for necessário. E um cristão que faz apesar das críticas. Por que ela é um exemplo para mim e para você nessa manhã? Porque ela fez para agradar a Jesus. Ela não fez para agradar as pessoas. Ela não fez para ser reconhecida pelas pessoas. Ela fez para agradar a Jesus. Ela superou as críticas porque era para agradar a Jesus.
Ela não viu o sacrifício que seria usar todo o perfume de uma vez, porque foi para agradar a Jesus. Qual o problema em que ela fez? Na nossa cultura, o que ela fez, nenhuma, mas na cultura judaica, o que ela fez foi desrespeitoso. Sabe por quê? Porque ela era mulher. E aquela reunião estava o irmão, homem, assentado na mesa, Jesus assentado na mesa, os discípulos assentados na mesa, ou seja, era uma reunião masculina. E ela entrou na reunião masculina para fazer o que ela queria fazer. O que para a gente, na nossa cultura, é muito tranquilo, é a casa dela, ela é dona da casa. Mas não é assim que o judeu pensa. Mas ela fez, não para agradar as pessoas, mas ela fez para agradar a Jesus. Ela quebrou protocolos, ela foi contra um comportamento social, mesmo que as pessoas não se agradassem, mesmo que as pessoas não elogiassem, mesmo que as pessoas não reconhecessem. E via de regra, quando você quer dar o seu melhor para o Senhor, não é difícil aparecer pessoas que dizem, danou-se, e precisa disso tudo? Para que isso tudo? É lavagem cerebral, todo dia vai para a igreja, agora só dá dinheiro para a igreja, agora não sei o que para a igreja. É impressionante como é fácil a gente encontrar pessoas que critiquem, que achem, que fiquem desconfortáveis com o que você faz para agradar ao Senhor, porque elas não são capazes de fazer. Então elas não estimulam, elas desencorajam. E você precisa lembrar que você faz o que faz para agradar ao Senhor, para agradar a Jesus. O foco é Jesus. É Jesus. E eu finalizo dizendo que essa mulher ela é um exemplo para a gente, irmãos, porque ela serviu no tempo certo. Ela serviu com o que estava na sua possibilidade, ela serviu sacrificialmente, ela serviu com, apesar das críticas, ela serviu para agradar a Jesus e não as pessoas, mas ela serviu no tempo certo. E Jesus deixa claro isso no verso 8. Porque no verso 8, Jesus dirá, ela fez isso, deixem ela em paz. Verso 7, deixem ela em paz. Ela fez isso por causa do meu sepultamento. Verso 8, porque os pobres vocês sempre terão consigo, mas eu em breve vocês não terão. Ou seja, pouco tempo depois, 5 capítulos depois, João 17, Jesus já está fazendo a sua oração intercessória. Capítulo 20, ele já está sendo entregue nas mãos dos homens. Poucos meses depois, Jesus já estará morrendo, sendo entregue aos homens e sendo crucificado. A Bíblia não relata mais nenhum momento em que Jesus voltou à casa de Lázaro e suas irmãs. Essa parece ter sido a última visita que Jesus faz em Betânia, na casa de Lázaro e suas irmãs. Aquele foi o tempo. Se ela não tem aproveitado aquele tempo, ela não ia ter outro tempo. Ela fez no tempo certo. Se ela demorasse um pouco mais, já não serviria mais o coração, a vontade dela de ofertar. Eita, eu devia ter ungido Jesus com o meu nardo puro. Ó, ele morreu agora, nem dá mais para fazer. Ficou só nas intenções. Eu vejo todos os dias pessoas se lamentando das intenções. Porque elas tiveram a intenção de fazer, elas tiveram a ideia de fazer, elas tiveram a vontade de fazer, mas não fizeram. E o tempo passou. E a necessidade passou. E outra pessoa fez. E aí você, para se enganar um pouquinho, diz assim, mas pelo menos alguém fez, mas você não fez. Alguém pegou a bênção que podia ter sido sua. Há oportunidades, irmãos, na vida do cristão que não voltam mais. É hoje. Minha mãe dizia, se quiser me dar flores, presbítero Valdo, me dê enquanto eu estou vivo. E ali havia um pingo de verdade na sabedoria daquela paraibana. É lógico. Quantas coisas a gente tem a oportunidade de fazer hoje. A oportunidade de servir hoje, de pregar hoje, de falar de Jesus hoje, de investir hoje, de trabalhar para o Senhor hoje. E aí você diz assim, não, esse ano eu vou me dedicar mais, esse ano, mas não tem data ainda. Aí daqui a pouco muda a tua circunstância, muda a tua vida, e você vê que a vida ela é muito passageira. Quantas oportunidades a gente perde? Essa mulher mostra que um cristão faz o que está na sua possibilidade, mesmo que seja necessário, faz sacrificialmente, mesmo que critiquem, faz apesar das críticas, mesmo que as pessoas não gostem, é para agradar a Jesus, e faz no tempo certo. Quando vier a vontade de fazer, faça. Quando vier a oportunidade para fazer, faça. Tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Judas, que caminhava com Jesus, que era discípulo de Jesus, ele não entendeu isso. E tem muita gente que ainda não entendeu isso. Que o Senhor nos ajude a entender que janeiro já está acabando. Ó, janeiro já está acabando.
Presbítero Walter, acabou janeiro. Começou ontem. Dia 31 a gente estava aqui de joelho, orando pela passagem. Já é o último domingo do mês. Acabou. Ainda está com sono do dia 31. O presbítero Walter está dizendo que ainda está com sono do dia 31. O pessoal de casa não está entendendo, eu tenho que dizer, né? Que eles vão ouvir. Gente, tá vendo, Inês? Você não está deixando o presbítero Walter dormir. Irmãos, janeiro já passou. E você vai protelando e deixando. Daqui a pouco termina fevereiro. Daqui a pouco termina março. E você vai olhar para trás e vai dizer assim, perdi mais um ano. De tantos sonhos, de tantas oportunidades, de tantas coisas que eu podia fazer. E eu perdi. Deus nos ajude a remir o tempo, porque o Senhor está voltando. E se nós não vermos o Senhor voltando nas nuvens, com os seus anjos, em poder e grande glória, ao ressoar da última trombeta, nós o encontraremos antes, porque Ele nos chamará para si. A gente vai se encontrar com Jesus de alguma forma, ou morrendo, ou sendo arrebatado. E eu não sei qual é o dia. Portanto, eu preciso aproveitar a oportunidade que se chama hoje. A oportunidade se chama hoje. E Maria aproveitou, Judas não.